Doutor, por que que quando eu fico doente, eu tomo os remédios, é difícil de eu me curar? Eu demoro, eu tenho que tomar remédio. Eu vejo que meus amigos ficam doentes, eles tomam remédio 1, 2, 3 dias e eles ficam bons e eu não consigo fazer isso. Porque o meu organismo é mais fraco que o dele. É aquilo que eu já comentei, tá? Tudo é frequência. Então, se eu estou doente, certamente eu atraí aquilo porque eu estava na frequência da doença. Se eu mudar a minha frequência, a doença vai embora mais rápido. Então, se eu fico esperando só o efeito do remédio, da medicação, e eu mantenho aquela frequência, é mais difícil da doença sair de mim. Agora, se eu estou doente, mas eu tenho essa consciência que eu posso fazer algo a mais para mim sair desse quadro da doença, eu vou fazer. Então, eu vou mudar minha frequência, eu vou fazer alguma coisa que me anima, vou assistir um filme para mim sorrir, ou vou ouvir uma música que me levanta o astral. Então nós temos que criar alguma alternativa para que a gente mude a frequência e aquela doença sai rapidinho da gente, né? Então não é só tomar o remédio. Tanto é que eu comento que nós médicos devíamos, toda vez que o paciente chega lá, por exemplo, no meu caso, eu sou gastro. O paciente chega lá com um problema digestivo, do estômago, estomacal, alguma coisa assim. E se eu fazer o diagnóstico lá que ele tem uma gastrite, uma úlcera e só dar o remédio para ele, o resultado vai ser péssimo. Por quê? Porque assim, toda doença tem uma causa, tem uma origem. Então, se eu só dou o remédio para ele e eu não tento corrigir a causa daquele problema, o resultado é muito difícil, entendeu? Então, além de eu dar o remédio, que vai remediar, vai ajudar, eu preciso de alguma maneira fazer com que aquela pessoa tenha consciência o porquê dela ficou doente, ali tem uma causa, às vezes um problema familiar, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, e se de alguma maneira eu também não tentar ajudar aquilo ali, o meu remédio também não vai resolver tudo aquilo lá. Então nós temos que também mudarmos as nossas consciências, que toda doença existe uma causa, e a gente tem que buscar essa causa e tentar resolver. Eu vejo muito paciente que tem problemas, vamos supor, de arritmia, problema cardíaco, e às vezes vão no meu consultório porque estão tomando alguns remédios e eles ofendem a parte digestiva e eles acabam indo lá. E olha só, eu comento, se você está tomando um remédio para o coração, por que você tem esse problema no coração? Eu tenho arritmia. Tá, mas por que você tem essa arritmia? Não sei, porque é que eu tenho arritmia. Fui no meu cardiologista, fez o exame lá, fez o eletro e eu tô com arritmia. Uma hora a minha frequência tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. O meu coração fica falhando. E aí eu começo a interrogar hoje, com esse conhecimento que eu tenho, eu começo a interrogar as pessoas. E aí você vê que dentro do ambiente dela, ou do trabalho, ou familiar, ou de relacionamento, ela existe os altos e baixos. Então, a arritmia está dizendo para ela que ela tem um sentimento ali, que isso está mudando a frequência cardíaca dela. Então, além de eu tratar o problema do estômago, eu tento diminuir o remédio, como? Fazendo com que ela tenha consciência que a arritmia dela é porque ela tem os altos e baixos dentro da convivência dela. Então, não adianta ela só tomar o remédio para arritmia. Ela tem que corrigir a causa da arritmia. E o remédio também, existe o lado bom e o lado ruim. Então, senão eu vou encher ela de outros remédios para tirar o efeito colateral daquela que o cardiologista passou, e isso vai virar uma corrente, quer dizer, daqui uns dias ela está tomando 30. Elas são as pessoas que tomam esse monte de remédio, porque na realidade ela toma um remédio, dá um efeito colateral, vai no outro médico da outra especialidade, ele dá um remédio para combater o efeito colateral daquele, mas como ela tem uma arritmia, ele não vai tirar o remédio. Mas na realidade a doença começou lá na origem, que foi a causa, que foi o distúrbio familiar, entendeu? A arritmia dela começou porque ela vive uma vida de altos e baixos. Se a gente de alguma maneira não tentar resolver, ajudar ela a sair daquele quadro, vai ser uma sequência maluca aí de remédio, um passando um remédio para o outro, entendeu? Para tirar o efeito de um, do outro, entendeu? E daqui uns dias ela não precisa nem se alimentar, ela vai estar tomando comprimido o dia todo. Nós precisamos, como médico e como as pessoas também, tentar sempre buscar a origem do problema e fugir da medicação. É possível se curar sem remédio? Entendeu? Mas às vezes numa hora da crise você precisa do remédio, mas se você tem a consciência daquilo que te causou o problema, o que você vai fazer?
Você vai tentar amenizar e vai resolver a doença na origem, na base. E não ficar tomando remédio para isso, para aquilo, entendeu? Tá? Eu tomo remédio para uma coisa, para outra, e não resolve o problema. Por que as pessoas não saram? Porque ninguém tratou a causa. Às vezes a causa é um relacionamento ruim e que está causando todo esse conflito. Se você não resolver a causa, você pode dar o remédio que quiser, fazer o que você quer, que não vai ter resultado. Então nós temos que ter essa consciência, buscar sempre a doença na origem e tratar na origem e não nas sequelas que existem lá na frente, tá bem?